Faça nós, aleluia, acompanhar Deus do primeiro mandamento de Deus até o mandamento de hoje, porque os mandamentos de Deus não são pesados. Aleluia. Muitas vezes o povo fora fala: olha, que não é fácil servir a Deus. Irmãos, para mim é uma coisa melhor, é servir o Senhor. Se não fosse a misericórdia de Deus para com o homem não estaria neste mundo. Aleluia. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Que Deus dá um final de semana maravilhoso para todos nós, porque a nossa segurança, irmãos, está somente em Deus. Se nós estamos seguros nas mãos de Deus, Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus abençoe. Passa a palavra para a pastor Divina em nome de Jesus. Meus irmãos, quantos estão alegres, diga amém. Aleluia, bom estar na presença do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, irmãos. Glória a Deus, em livro de Provérbios. Provérbios 12, versículo 1. Provérbios capítulo 12, versículo 1. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Provérbios 12, 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Sentai, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, como já disse o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, quando ele fala: Timóteo, sabe bem que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos. Então vai haver tempo difícil, as pessoas vão preocupar somente com ele, consigo mesmo. Tempo esse em que as pessoas são chamadas, vamos dizer assim, servas de Deus, mas não querem ser corrigidas pelo Senhor. O filho quer ter direito na herança do pai, mas ele não quer obedecer ao pai. Muitos vivem, irmão, cometendo os mesmos erros, não é verdade? Tem pessoa que nunca aprende. Alguém disse assim: olha, irmão, já que nós não temos tempo para cometer todos os erros, eu preciso aprender com os erros dos outros. Eu tenho que aprender com os meus erros. Quando eu faço algo errado, primeira coisa, não vou fazer mais. Eu vou tentar de todo jeito. Eu posso cometer outro erro, esse não. Você leu a Bíblia, né? Lá em 1 Samuel, 2 Samuel conta a história de Davi quando ele cometeu adultério com Batseba. Você não vê em lugar nenhum da Bíblia falando que ele cometeu esse tipo de erro. Vamos ver? Porque ele aprendeu com o seu erro. Eu não vou fazer isso mais. Deus cobra caro. O preço que ele pagou foi muito caro. Então você tem que aprender com os seus erros. Muitas vezes, irmãos, por falta de procurar ajuda, as pessoas não mudam. Mas aqui o texto que nós vemos é bem claro que o Senhor, Ele, quem ama a disciplina, Ele ama o conhecimento. Nem nós vamos ver mais lá na frente. E eu posso te dizer com toda certeza, irmãos, que aceitar a correção de Deus é ser sábio. Quem aceita a correção de Deus é sábio. Se você não está aceitando a correção de Deus, você está sendo tolo, como diz a Bíblia. A quem aborrece a repreensão é estúpido.
texto diz. E eu não quero ser taxado como estúpido, eu quero ser taxado como servo de Deus que sabe aquilo que está fazendo, que o Senhor está corrigindo. Glória a Deus, aleluia. Porque Provérbios 15:22, o Senhor não corrige, sabe para quê? Para que nós sejamos prósperos. Provérbios 15:22, onde não há conselho, fracassam os seus projetos, mas com os muitos conselhos há beleza. Onde não há conselhos, projetos fracassam. Por que o Senhor nos corrige? Às vezes o conselho de Deus geralmente é correção. Sabe quando aquele pai que ama o filho, que chama o filho? Olha, eu sei que sua intenção é boa, você está fazendo com boa intenção, mas você está fazendo errado. Não faça assim que vai dar problema lá na frente. E o filho que é sábio, ele fala: obrigado, pai, eu vou fazer como o senhor está falando. Mas aquele filho que é insensato não escuta o pai. Para não sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Aí eu sou obrigado a comentar algo que eu vi o pastor Cláudio Duarte falando. Só essa triste. Então, se você já viu aquelas pessoas que dizem: eu faço o que eu quero, que a vida é minha. Quem faz isso é escravo. Você não é livre. Quem é livre faz o que não quer. Quem é livre faz aquilo que não gosta. Te confesso que eu tive que ler umas 3, 4 vezes para entender isso. Aí ele falou assim: olha, porque quando você é livre, eu faço o que eu quero quando eu quero, então você é escravo. Você é escravo do vício, da bebida, dos seus desejos. Quem é que já me levantou cansado? Falou: hoje eu queria ficar deitado, descansando o dia todo, mas teve que ir trabalhar. Levanta a mão. Quem é que levantou cansado? Falou: hoje não dá nem para ir para a escola, você que estuda. Chegou em casa às 9, 10 horas e teve que levantar às 5h30, 6 horas, né, para tomar banho para a escola. Com preguiça. Mas você foi, não foi? Por quê? Você é livre. Falou: eu tenho que ir para a escola, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas, pagar os boletos. Eu tenho que trabalhar para ser próximo, para manter a minha família. Então ser livre é fazer o que você não quer. E aí, biblicamente, Jesus Cristo diz: quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Você não é livre mais. Agora você tem Senhor. Agora você tem quem diz que você está errado e você tem que baixar a cabeça e aceitar a correção vinda do Pai. Porque, irmãos, um projeto bem sucedido, ele tem a bênção de Deus, não tem? Como é que eu quero ser abençoado sem a bênção de Deus? A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, e com ela não há desgosto. Porque onde não há conselho, os projetos fracassam. Mas na multidão dos conselhos há bom êxito. Se você ler o livro de Daniel, se você vai principalmente ali, você vai ver, e também na época, se você ler o livro de Gênesis, na história de José, mostra ali que quando o rei tinha um problema, ele chamava os seus sábios. Para que o rei tinha sábios lá, que ele mantinha? É para dar um conselho para ele. Uns bons conselhos. A Bíblia diz que a palavra a seu tempo quão boa é, né? É a próxima leitura. A palavra a seu tempo quão boa é. Lembra na época de quando o rei Salomão partiu para o Senhor, ele faleceu. Diz a Bíblia que o seu filho Roboão assumiu o seu lugar, lembra? E aquele rapaz, ele, em vez de escutar os conselhos dos sábios, o que ele fez? Ele estudou os conselhos da juventude. E o que aconteceu? Quando ele estudou o conselho da juventude, ele se deu mal. Porque o conselho dos sábios é: olha, teu pai aumentou o jugo desse povo, dá um descanso para esse povo, mais ou menos assim, né? Atende o que o povo está falando, diminui os impostos, ajuda mais. Então ele foi e fez for aumentar, e o povo se rebelou e a nação se dividiu. Então, irmãos, o que eu preciso
entender, para mim, um projeto ser bem sucedido, eu preciso da bênção de Deus, não precisa? Primeiramente, como é que Deus vai te ouvir? Primeiramente, Deus só abençoa através da sua palavra. A bênção vem primeiramente da minha comunhão, e a minha comunhão com Deus passa pela leitura da palavra ou obediência à palavra de Deus. Segundo, Deus nos abençoa através da ministração da palavra. Lembra que tudo passa pela palavra. Você estuda a palavra em casa, Deus fala com você. Você vem para a igreja, alguém ministra a palavra, vai ser o pastor, ou o evangelista vem e ministra a palavra, e Deus te abençoa através da palavra também, da ministração da palavra. E por fim, Deus vai nos abençoar. Se você tem uma comunhão com Deus, você vai ter humildade para reconhecer o que Deus fez na sua vida. Você vai ter humildade para reconhecer que você está errado. Você vai ter humildade para aceitar a correção de Deus. Irmãos, não dá para servir ao Senhor sem humildade. O Senhor quer que você seja próspero. Ele quer que você, e a prosperidade que eu estou falando, não é só financeiramente, é prosperidade primeiramente espiritual. A Bíblia diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Deus quer te dar poder. Ide para Jerusalém, Atos 1:8, ficai lá até que do alto sejais revestidos. Deus quer que você tenha poder na sua vida. Segundo, Ele quer que você seja abençoado lá na sua família. Ele quer que você tenha comunhão com a esposa e filhos e todos os seus familiares. Ele quer que você se relacione bem com seus amigos e colegas do trabalho. Ele quer que você respeite o próximo, porque é o mandamento, João 13, verso 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Então você tem que obedecer a palavra. Isso passa pelo quê? Pela comunhão com Deus. Quando eu tenho comunhão com Deus, eu vou me colocar à disposição de Deus e vou me colocar à disposição do próximo. Não é porque, irmãos, eu preciso entender que o Senhor sempre tem uma palavra boa. Eu falei aqui, Provérbios 25:11, como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como maçãs de ouro em salva de prata, bacia de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Não é a palavra dita a seu tempo, como ela é. Deus tem sempre uma palavra na hora certa. Como você quer que Deus fale com você? Se você não vem à igreja. E quando, irmãos, vir à igreja, não quer dizer que Deus, não quer dizer que você está falando com Deus. Vir à igreja não quer dizer que você está falando com Deus. Quer dizer que Deus está falando com você. Mas se você não fala com Deus em casa, se você não ora em casa, não lê a Bíblia, quando você vem à igreja, você não vai identificar a voz de Deus. Adão conhecia a voz de Deus. Quando Deus falou, Adão, onde estás? E ele havia pecado, ele se escondeu, porque ele sabia como era a voz de Deus. Era a voz audível. Já o profeta Samuel, ainda jovem Samuel, não conhecia a voz de Deus. Deus falou com ele, Samuel, ele correu do profeta, o sacerdote ali. Eis-me aqui, tu me chamaste? Na terceira vez o sacerdote ali entendeu. Meu filho, quando você ouvir essa voz, é Deus que está falando com você. Diga, fala, Senhor, que o teu servo ouviu. Fica em silêncio, escuta o que Deus está te falando. A quarta vez apareceu, Samuel. E o seguinte, ele falou, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo está ouvindo. Senhor, fala que eu vou ouvir. Fala que eu vou dar atenção. Você já conhece a voz de Deus. Tem gente que vem à igreja, Deus fala com ele, mas como ele não tem intimidade com Deus, eu não quero ouvir a voz de Deus, não é para mim. E se é o pastor que está falando, é o fulano que está falando, é porque ele não conhece. Irmãos, quando nós vemos aqui para cima, o que nós, antes de Deus falar com você, tem que falar comigo. Quando eu vou ministrar, se Deus vai falar comigo, ele não vai falar com você. A palavra tem que tocar primeiramente no pregador, quem está ministrando a palavra. Nós precisamos entender que a palavra vem para corrigir, exortar e
consolar. Tem hora que Deus vai corrigir, tem hora que Ele vai consolar, e tem hora que Ele vai edificar. Mas parece que ultimamente eu estava vindo mais para corrigir. Então eu preciso entender que, irmão, não dá para servir ao Senhor sem comunhão. Sabe o que está escrito em Hebreus 12, verso 5? Olha só que passagem maravilhosa, Hebreus 12, verso 5. E estáis esquecidos na exortação, que como filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desanimeis quando por ele é reprovado. Agora o versículo 8: mas se estáis sem correção, do que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se eu estou sem correção, se Deus não está me corrigindo, eu não sou filho. Mas assim eu posso chegar na casa de um estranho e corrigir o filho dele? Nem eu, sendo pastor, posso fazer isso. Chegar na casa do membro e corrigir um filho. Pastor, transmite a voz de Deus, prega o Evangelho, ensina a palavra. Educação é pai e mãe que dá. Pai e mãe dá educação. Escola não dá educação. Escola transmite conhecimento. Educação é pai e mãe. Eu aprendi desde criança, educação vem do berço. Isso quer dizer que desde pequeno o pai e a mãe ensina educação. Se os seus filhos estão sem educação, não tem educação, a culpa é sua. É você que não ensinou direito. Se meus filhos não têm educação, a culpa é minha, eu que não ensinei. Então eu não posso, mas se for meu filho, eu posso até corrigir. Ele pode até não gostar, mas eu vou corrigir. Depois que ele está casado, como é o caso dos meus filhos, já é tudo grandinho, aí eu tenho que ter um pouquinho mais de sabedoria. A correção nossa vai agora para o lado do aconselhamento. Ó, o que você está fazendo é errado, isso não é o caminho é esse. Quer ouvir bem, se não quer. Alguém disse que se conselho fosse bom, não dava, vendia. Mas tem pessoas que não escutam o conselho da gente, né? Do pastor, do irmão. Aí ele é obrigado a pagar um psicólogo, pagar um psiquiatra para escutar a mesma coisa. Eu preciso entender que quando Deus quer falar comigo, eu oro. Quando eu abro a Bíblia, Deus está falando comigo na maioria das vezes. E quando eu venho à igreja, é para Deus falar comigo. Eu venho à igreja primeiramente, não é para Deus falar comigo, é para me oferecer um culto ao Senhor, não é? Você tem que oferecer um culto ao Senhor. Isso quer dizer que quando está cantando, você não pode ficar de boca fechada, você tem que cantar junto. Quando está orando, você tem que orar junto. Quando está louvando, você tem que louvar junto. Se todo mundo estiver sentindo o Espírito Santo sendo tocado, e você não estiver sentindo, algo está errado, não é na igreja de você. Segundo, eu venho para Deus falar comigo. Eu já ofereci o meu culto, eu já adorei a Deus, agora Ele vai falar comigo. E quando Ele fala comigo, eu vou dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve, como o profeta Samuel falou. Isso quer dizer que eu vou dar atenção à palavra de Deus. Isso quer dizer que eu vou obedecer, ou pelo menos eu vou tentar pôr em prática o que a palavra de Deus me diz. Vender Jesus. Hoje em dia, irmãos, as pessoas estão querendo. Todo mundo fala do Jesus Salvador, né? Eu vi uma cantora do mundo que diz que se converteu. Graças a Deus, que Deus abençoe ela. Então todo mundo está querendo Jesus como Salvador, mas não quer o Jesus como Senhor. Como diria o pastor Marcos Feliciano. Ter Jesus como Senhor, Salvador é fácil. Ele cura, ele liberta, ele abençoa. Ele cura, ele abençoa a família. Mas dizer que Ele é meu Senhor é quando Ele falar: meu filho, não faça isso. É você baixar a cabeça e falar: não vou fazer. Meu filho, para de falar isso, para de xingar, para de amaldiçoar, para de reclamar. Senhor, nunca mais eu vou ouvir falar isso. Porque o Senhor é meu Senhor, o Senhor
o Senhor é quem manda em mim. É pesado, irmãos. Nós temos que Ele é nosso Senhor. Davi diz: Ele é o meu pastor e nada me faltará. O pastor tem hora que guia, tem hora que a ovelha está saindo. Se for sair, o pastor tem que usar o cajado e puxar ela para não cair no barranco. Nós precisamos saber que o Senhor é o nosso pastor e nada nos vai desfaltar. Então eu não posso querer ser abençoado, eu não posso, quando Deus falar comigo, se Ele me corrigir, é para o meu próprio bem. Eu preciso entender que aceitar a correção de Deus é ser sábio. Tem quem não aceita a correção de Deus é porque não é sábio. Então aceitar a correção de Deus, irmãos, é ser sábio, seja sábio. Provérbios 3, versículo 11. Vamos ficar em pé. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Verso 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Pai que ama o filho, corrige, porque ama. Faça como o rei Davi, irmãos. Davi errou muitas e muitas vezes, mas toda vez que ele foi corrigido, irmão, assim, eu vou citar uma vez só, que eu citei já o caso do adultério com Batseba e da morte de Urias. Quando o profeta Natan falou: tu és o homem, eu acredito que ele deve ter baixado a cabeça, e eu acredito que lágrimas desceu do olho dele, que ele deve ter falado: realmente eu pequei, eu não podia ter feito aquilo. Realmente eu errei. Ele aceitou a correção de Deus e se tornou mais e mais abençoado. Então você pode aceitar a correção de Deus. Não estou dizendo que você está errado hoje, eu estou falando que vai chegar um momento na sua vida que Deus vai te corrigir, que a palavra vai te corrigir. Você vai abrir a palavra e Deus vai corrigir. Você vai orar e Deus vai te corrigir. Você vai ajoelhar para orar por um problema, Deus vai falar: meu filho, teu problema nunca foi esse. Porque eu já fiz isso. Já fui orar por um problema na família, Deus falou: meu filho, nunca foi um problema esse. O problema sempre foi esse. Porque Deus não quer corrigir, Deus não quer nos dar. Você vai lá na UPA, geralmente eles têm a injeção lá de Novogina, né? Que é de analgésico. Para quê? Sua dor alivia na hora. Mas você foi curado? Você sai na mão. No outro dia a dor aparece. Eu dei 1, 2, 3 dias. Deus não quer te dar um analgésico, Ele quer te dar a cura. Ele quer te curar. Tem 2 fregueses que estavam custando aguentar. Um deles, o médico foi assim, não dava conta de dormir, passou para ele o canabidiol, que é um dos melhores remédios para dormir atualmente, que é feito do princípio ativo da maconha, né? Que só vem com receita médica. Então, mas o Salmo 4 fala: em paz me deitarei, dormirei, só tu me fazes toda essa segurança. Servo de Deus tem que aceitar a correção de Deus. Vamos dobrar nossos joelhos para orar. E quando a gente for orar, dizer: Senhor, fala com o teu servo. Não espere uma profecia ligeira, tem hora que Deus vai usar um profeta, vai usar alguém, vai, mas muitas vezes o Senhor entra e fala com o seu próprio espírito, com o seu próprio coração, Ele te dá a resposta. Só que a gente não quer ouvir ela, porque a gente já tem a resposta pronta. Quem já não foi orar e tinha a resposta pronta? Eu quero que o Senhor me abençoe assim, daquele jeito. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela vida de cada irmão e irmã. Derrama a tua graça sobre nós, nos corrija, nos exorta, nos console,